Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Nessa semana nós já trabalhamos trigonometria a partir de vários contextos, né? No triângulo retângulo, na circunferência trigonométrica. Na última aula vimos como se comportam os valores, né, de razões como seno, cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente no ciclo trigonométrico. E agora nós vamos aplicar essas ideias, né, no estudo de funções, né, pensar em funções trigonométricas. Para isso, nós vamos pensar o seguinte: nós viemos trabalhando no ciclo trigonométricos, né? Então, partindo, por exemplo, do meu ponto de origem, eu chegava aqui no sentido positivo, né, no sentido anti-horário, e obtinha um arco P, com essa extremidade P. Eu podia fazer o contrário, né? Vir no sentido horário, no sentido negativo, e chegaria aqui no que seria essa extremidade de um arco menos P. Para eu trabalhar funções, o que seria interessante? Eu transportar isso para um sistema de eixos, né? Um sistema cartesiano. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa circunferência trigonométrica e desenrolar no meu sistema cartesiano. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, que é o início, quando eu começo a marcar os meus arcos, e vou posicioná-lo aqui, na origem do sistema cartesiano. E vou desenrolar esse pedacinho que vai da origem até P, como se eu estivesse deixando ele retinho e desenrolando aqui no eixo das minhas abscissas, né? O eixo das abscissas. Então, eu vou obter esse pedacinho aqui, de 0 a P. Se eu pensar agora no outro lado, nos negativos, no outro sentido, eu vou pegar esse trechinho aqui, da mesma maneira, posicionar aqui na minha origem e esticar esse trechinho até o menos P. Eu posso fazer isso para toda a circunferência, né? Não só de uma volta. Então, eu posso pensar infinitas voltas no sentido anti-horário, no sentido positivo. Isso significa que eu vou desenrolar em todo o eixo x no sentido positivo, do zero em diante. Se eu pensar no outro sentido, pensar em voltas no sentido horário, então eu consigo desenrolar todo o minha circunferência, meu ciclo, e suas n voltas, infinitas voltas, agora no sentido negativo. Então, eu preencho todo o meu eixo x com os valores dos arcos do sistema, né, do ciclo trigonométrico. Por que isso é legal? Por que isso é interessante? Bom, então, porque agora eu consigo posicionar como x, né, como elementos aqui do meu domínio, né, vamos já dizer assim, os arcos, os valores dos arcos que estavam ali no meu ciclo trigonométrico. Ou seja, se eu pegar um arco aqui x qualquer, eu consigo levá-lo através de uma função f qualquer, né, obter uma imagem ali em y. E essa função, né, já que estamos aqui pensando em trigonometria, eu posso pensar o quê? Bom, pode ser a função seno. O que a função seno vai fazer? Vai pegar esse valor de x e vai levar aonde? Vai levar em seno de x. Então, a partir dessa ideia que a gente começa a estabelecer as funções trigonométricas. Então, vamos ver, né, assim como nós já fizemos na aula anterior, vamos ver o que acontece com os valores dessa função, né? Cada x, quando eu levo pela seno de x, né, ali até o y. Vamos ver o que acontece com cada pontinho desse do meu domínio quando passa pela seno de x, por essa função. Então, a gente percebe que conforme vai rodando, né, no ciclo trigonométrico, conforme eu vou obtendo outros arcos, eu vou povoando essa curva. Cada vez mais eu vou completando, né? Completando, e cada volta que eu dou, eu crio um novo período, isso é cíclico. Então, eu vou obter uma função com esse padrão, né?
infinitamente. Aqui eu rodei meu ciclo, o quê? No sentido anti-horário. Mas se eu rodasse no sentido horário, a gente obteria a mesma ideia, né? Seguiria o mesmo padrão, mas agora no sentido dos negativos, né? Então, uma função seno de x pensada, né, tanto rodando para o lado dos negativos quanto dos positivos, teria essa forma geral, né? Ela parte aqui do zero, né? Seno de zero é zero, sobe, né? Chega aqui perto de, quando o π sobre 2, né? Seno de π sobre 2 é 1, bate aqui no 1, desce, seno de π é zero, desce mais um pouco, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e retoma a subida, né? Isso para os dois lados, positivo e negativo. Então eu posso pensar a função seno como uma função que sai dos reais, leva nos reais, depois a gente pode até pensar um pouquinho esse contradomínio, e eu pego cada x e levo aonde? No seno de x. Qualquer imagem, ou seja, quais as possíveis imagens ali que eu posso produzir pela minha função seno? A gente pensar, todos os meus pontos aqui eles ficam entre o menos 1, sobe até o 1, depois desce até o menos 1, vai até o 1, ele nunca foge disso. Então as imagens que eu posso produzir estão sempre no intervalo que vai de 1 até, de menos 1 até o 1, né? Incluindo esses dois valores. Por esse fato, a função seno ela é também chamada de uma função limitada, né? Ela tem esses limites aqui, superior e inferior, e ela nunca vai fugir, a seno de x, né, nunca vai fugir desses limites. Então, é uma função limitada. Agora, vamos ver o que aconteceria com um cosseno. Seguir a mesma ideia e pensar, né, verificar o que ocorre com os valores, né, de x passando ali pela f de x, produzindo, né, os y. Vamos marcar esses pontos no gráfico, conforme a gente roda o ciclo trigonométrico. Partiu dessa vez lá de 1, né? Conforme vai rodando, vamos marcando aqui os pontos no nosso gráfico, né? E marcando cada vez mais pontos, povoando essa nossa curva, né? E como a gente pode perceber, ela é bastante semelhante ao seno, né? A curva da função seno, mas possui aqui um deslocamento, né? Enquanto o seno começava no zero, ali, né? Aqui era o ponto, né, que tocava, aqui partia daqui, agora, partia aqui, né, desse ponto aqui no zero, o seno, e fazia essa curva, ela parte aqui do 1, começa aqui e vem descendo, e seguindo esse padrão para o lado positivo, para o lado negativo. Assim como o seno a gente pode definir dos reais até os reais, né? E ela sai de x e leva a cosseno de x, e também é limitada, né, nesse intervalo entre menos 1 e 1. Produz imagens, né, que vão entre menos 1 e 1, e nunca extrapola nem para cima nem para baixo. Então, é uma função também limitada. Vamos olhar a tangente agora? A tangente, ela tem uma característica bem interessante, né? Nós podemos ver aqui. Conforme vai rodando, ela chega ali em certo ponto, estoura lá para cima no infinito, e aí começa a criar um novo padrão ali, né? Uma nova curva, vamos dizer assim. Por que isso acontece, né? Tá vendo que ela tem uns saltos, né? Aparentemente ela pula, né, de um lado para o outro. Por que isso acontece? Porque se a gente lembrar da outra aula, a tangente aqui de π sobre 2 e depois ali embaixo, né, de 3π sobre 2, ela não existe. Então eu não tenho pontos aqui do meu domínio que eu levo, né, se eu pegar, por exemplo, o que seria a tangente de π sobre 2, ela não existe, por isso que eu não tenho um ponto aqui possível para marcar. E é justamente esse salto. A função ela se aproxima, a curva se aproxima muito aí da reta que passaria por π sobre 2 sem nunca tocá-la. Da mesma maneira, ela se aproxima bastante da reta, né, que passaria ali, uma reta vertical ali, que passaria por 3π sobre 2 sem nunca encostar. Por quê? Porque não existe tangente para aqueles pontos do meu domínio, né, para aqueles pontos.
Então, a ideia geral, né, uma característica geral da minha função tangente seria essa, né, com esses padrões. E aí, na hora de definir, a gente precisa tomar cuidado justamente com quem? Com o domínio. Por quê? Porque valores como π sobre 2 e toda a meia volta, né? π sobre 2, aí eu pego mais meia volta, caio aqui, 3π sobre 2. Todas as meias voltas vão cair, né, em arcos no qual não existe a tangente daquele arco. Então, eu preciso tirar isso do meu domínio, né? Então, o domínio da minha função tangente é o quê? São para todos os x reais, tais que x sejam diferentes de π sobre 2 e as meias voltas, né, que caem ali, né? π sobre 2 mais kπ, sendo k um número inteiro. E ela leva nos reais, né? Porque se você pensar, né, o eixo y, ela sai lá do menos infinito, vai, extrapola lá para o mais infinito. Ela pega todos os números reais, né? Só que ela não é limitada, né? Porque ela estoura lá para cima, ela estoura lá para baixo. Então, não é uma função limitada e a sua imagem são os números, o conjunto dos números reais. Bom, aí a gente pode perceber que a imagem, né, dessa função, ela é todos os reais, né? Se a gente pegar lá para cima, né, e perceber essa curva lá para baixo, porém excluindo esse trechinho aqui, né? Esse intervalo, que a gente pode perceber que a curva nunca chega nele, né? As curvas nunca chegam nele, que é o intervalo que vai do -1 aberto até o 1 aberto. Apesar de parecer, né, que minha curva está batendo pelo desenho, na verdade ela chega muito perto desses valores, mas não bate em -1 e 1. E justamente pelo fato de estourar lá para cima, estourar lá para baixo, ela não é limitada, né? E a função cossecante é muito semelhante. Novamente, a gente tem que cuidar para que o domínio, né, seja todos os x, né, mas que sejam diferentes de kπ, ou seja, eu não consigo definir a cossecante de π, nem para as meias voltas que vão cair ali, né, em π. E se a gente pensar nas imagens, né, novamente, nós temos todos os reais, né, subindo, todos os reais ali crescendo negativamente, mas a gente precisaria retirar, né, não entra nas imagens justamente esse trecho aqui no meio, esse intervalo que vai aqui do -1 ao 1, né? Novamente, ela não é limitada. E a cotangente tem uma cara muito parecida, né, com a tangente, como não poderia deixar de ser. Também cuidando do domínio, ela é definida dos reais, né, para qualquer x real, desde que x seja diferente de kπ, né, com k pertencente aos inteiros, e ela leva na cotangente de x sua imagem em todos os reais, né? A gente pode perceber que a nossa função, né, a nossa curva sai lá de baixo dos infinitos negativos e sobe, né, continuamente até os infinitos ali positivos, positivo e infinito. E em termos de resumo, né, pensando as nossas funções trigonométricas ali principais, né, nesse momento, que é seno, cosseno e tangente, a grosso modo, podemos dizer que essas funções elas partem de medidas de arco x, né, quando a gente desenrolou o nosso ciclo no eixo, e transforma em números reais, que números reais seriam o quê? O seno desse x, o cosseno desse x, a tangente desse x. E aí a pergunta fica, eu consigo novamente fazer o caminho inverso, né? Ou seja, eu partir dessa medida e voltar para o meu arco? Na verdade, a gente consegue, e isso chama, né, temos a nomenclatura de funções arco. Né? Funções arco seriam as funções inversas das funções trigonométricas. Né? Então, a função inversa da seno seria o que? Arco-seno. Função inversa do cosseno seria arco-cosseno e, por fim, a arco-tangente. Agora, vamos lembrar lá da aula de inversas, de funções inversas? Para que seja inversa, para que tenha a possibilidade de ser inversa, a minha função ela precisa ser o quê? Precisa ser uma função bijetora.
Será que essas funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, são bijetoras? Vamos dar uma olhadinha para o gráfico. O gráfico da função seno, né? É esse gráfico com esse padrão. E tracei aqui aquela nossa reta que vai funcionar como eixo de simetria para eu fazer a reflexão. Vamos fazer a reflexão dessa curva da seno e ver o que aconteceria? Se eu só refletir, fizer a imagem ali refletida, eu vou obter essa curva aqui. Como que a gente pensava para ver se isso era possível de se inverter ou não, né? Se eu traçar uma reta vertical aqui, por exemplo, nesse ponto, a gente percebe que esse ponto levaria a pelo menos só o que cabe aqui na nossa imagem, né? Na tela, né? Imagem falando da tela, hein? Caberia aqui 2 pontos. Mas, pensando que é uma função periódica, né? E vai seguir para o infinito, né? Seja positivamente, seja negativamente, esse ponto vai cruzar várias vezes, né? Essa curva. Ou seja, não é uma função. Então, do jeito que a gente definiu ali como um domínio nos reais, por exemplo, a função seno, eu não consigo ter uma inversa. Mas eu consigo ajustar, né, essa minha função, ajustar o meu domínio para que eu possa obter a tal da arco, né, a função arco-seno. Como eu posso fazer isso? Eu vou escolher um trechinho da minha função que seja interessante para mim. O que preciso para que ela seja interessante? Eu quero um trechinho em que eu pegue todos os valores, né, da minha imagem. Minha imagem vai entre -1, né, e 1. Então, se eu escolher esse pedaço aqui, né, que vai desse x aqui, menos π sobre 2, no qual a seno é -1, e vou pegar até o π sobre 2, no qual a seno de π sobre 2, né, minha seno de x é 1, eu consigo varrer aqui toda a minha possibilidade de imagem, todo aquele meu intervalo de -1 até 1, né, que está a imagem da minha função. Então, se eu pegar só esse trechinho, eu consigo estabelecer aqui a minha função arco-seno. Eu estabeleço ela em cima daquele pedacinho. Como que ficaria a formulação dessa função? Bom, ela vai partir agora desse intervalo, -1 até 1, e vai levar, né, justamente em menos π sobre 2 até o π sobre 2. Então, eu defino minha função inversa a arco-seno aqui, nesse pedacinho só. E se a gente for pensar, traçar retas aqui, nesse intervalinho, eu não tenho como cruzar em mais de um ponto essa reta. Então, tá ok, obtive aqui a minha função arco-seno. Então, ela vai me devolver o quê? Ela vai me devolver aqui o tamanho de um arco, enquanto a função seno me devolve um número real, que é o quanto vale o seno daquele arco. Essa é a ideia. Vamos olhar para arco-cosseno. De novo, né? Se eu tentasse fazer a reflexão, eu veria que não sai, né, o gráfico de uma função, vai cruzar várias vezes ali a minha reta, e eu vou escolher um intervalinho que seja interessante para mim. Será que aquele primeiro intervalo da função seno, que é esse aqui, é interessante? Na verdade, não, né? Porque, ó, nesse ponto aqui, que é π sobre 2, eu tenho que o valor de cosseno é 0. Cheguei até aqui, que o valor é 1, e aqui no fim do meu intervalo é 0 de novo. Eu não consegui pegar justamente esses valores aqui negativos. Então, o que eu posso fazer? Ajustar um pouquinho esse meu intervalo. E eu faço o quê? Eu ando um pouco. Então, eu vou pegar aqui, intervalo, eu vou pegar esse aqui, ó. Esse é interessante para mim, porque aqui o valor do cosseno é 1, venho descendo, 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 passo por 0 e chego aqui onde meu cosseno é -1. Então, eu vou conseguir varrer aquele meu intervalo ali da imagem. Então, nós vamos definir a nossa função inversa, a nossa função arco-cosseno, nesse intervalo.
Então, a arco-cosseno, ela seria o quê? Ela vai levar de -1 até 1 até o quê? Entre 0 e π. E esse seria, né, o valor aí, né, a formulação aqui da minha função arco-cosseno, a função inversa. E por fim, a arcotangente. A gente não consegue pensar nesse caso aquele intervalinho, né, que a gente pensou ali meio encaixotadinho. Por quê? Porque a arquitangente, quer dizer, a função tangente, ela não é limitada, ela estoura para cima, ela estoura para baixo. Então, nesse caso, nós podemos pensar aqui uma faixa, né? Se eu pegar essa faixa, eu consigo varrer toda a imagem ali, todo o conjunto de imagem da minha função tangente. Ela vai lá embaixo, né, se aproximando cada vez mais desse ponto aqui, né, dessa reta que passa por -π/2, sem nunca tocar, lembrando que não está definido tangente de π/2, nem -π/2, né, o mesmo para cá, mas o meu conjunto imagem está todo contido aqui dentro desse intervalinho aqui que eu escolhi. Então, a minha função arcotangente, né, a arquitangente, ela pode ser definida dessa maneira, né? E seria isso. Nós chegamos aqui no fim dessa aula, espero que tenham gostado e até a próxima.